vez outra vez. Tem certeza que não Tenho. Gravatas à tem a doutora. verdinha. Verdinha. Foi ele que escolheu. Pronto, ok, obrigado a todos. No momento em que se aproxima o início de um novo ano e que também temos uma nova legislatura que se iniciou ainda há poucos meses, importa na área de justiça ver quais são as áreas ou as medidas que mais urgentemente precisam de reforma. Do nosso ponto de vista e do ponto de vista de alguns dos nossos colegas que falarão hoje, muitas das áreas de maior importância que necessitam de mais reforma vêm de problemas já do passado. E estou a falar, por exemplo, talvez da mais urgente, a reforma da ação executiva, cujas medidas tomadas durante o ano passado ainda não se fizeram sortir os seus efeitos, e também da reforma penal e do processo penal de 2007, que também necessitam de aprofundamento e, em alguns casos, ou segundo alguns setores de opinião, de uma profunda revisão. Mas há um conjunto de outras áreas em que um Parlamento mais interventivo poderá, ao nível da legislação e através de um processo negocial mais profundo, avançar no sentido de reformas. Veja-se, por exemplo, a reforma da propriedade horizontal, que temos falado muitas vezes, as dúvidas que nos surgem em relação ao inventário ou ao Código de Processo de Trabalho, que entrarão em vigor em janeiro de 2010. No início do ano de 2009, deixei-vos algumas notas sobre as evoluções legislativas que se avizinhavam na altura. Deixei-vos notas, nomeadamente, sobre o novo Regulamento das Custas Processuais e ainda sobre o novo Código do Trabalho, que acabou por entrar em vigor no mês de fevereiro de 2009. Ambos os diplomas entraram em vigor, sem grandes percalços, apesar de algumas confusões e da regulamentação do Código do Trabalho, por exemplo, ter apenas sido feita durante o mês de setembro e outubro de 2009. Ainda assim, cumpre-nos este início de ano de 2010, deixar-vos igualmente duas notas sobre as evoluções legislativas que o nosso país vai conhecer, para que todos os cidadãos possam também pautar as suas condutas para o próximo ano. Um dos temas mais debatidos ultimamente tem sido, quer no Governo, quer na Assembleia da República, tem sido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a chamada união civil entre pessoas do mesmo sexo. Debate se os homossexuais deverão ter ou não os mesmos direitos que um casal tem. Não nos parece, e desde cedo aprendemos na faculdade que o casamento nada é mais do que um contrato com efeitos civis. Parece-nos legítimo obstar a que duas pessoas do mesmo sexo possam celebrar esse tipo de contrato? Ou será que, por outro lado, a proteção que é dada às pessoas de sexo diferente e que optam pelo casamento deverá ser alargada aos homossexuais? É doutrina quase unânime no escritório que, na medida da concessão dos direitos civis, não haverá problema de estender o regime aos casais compostos por duas pessoas do mesmo sexo. Outra evolução legislativa, e que se espera também para muito breve, e um bocadinho motivada pela situação de crise que se tem vivido no último ano e meio, passa-se relativamente às dívidas fiscais e à segurança social. Atualmente, uma empresa, para liquidar as suas dívidas fiscais, dispunha de um prazo máximo de 60 meses, 60 prestações. Com a nova discussão, que já foi discutida na Generalidade na Assembleia da República e será agora discutida na especialidade, prevê-se que as dívidas fiscais possam ser liquidadas num período mais alargado. E não é um período mais alargado qualquer. As dívidas fiscais ou a segurança social passam a poder ser liquidadas, se tudo correr bem, em 120 vezes. Esta será uma grande ajuda às empresas que ainda se tentam viabilizar, porque têm o dobro do tempo para conseguir regularizar a sua situação perante o maior credor, que normalmente é o Estado. Depois, importa também dizer que haverá também um alargamento do prazo quanto aos contribuintes individuais, que passará do máximo de 52 vezes para um prazo mais alargado, ainda não definido presentemente. Esta necessidade já era sentida, porque, em bom rigor, o Tribunal de Comércio encontra-se atolhado de pendências judiciais de insolvências, a maior parte provocadas por dívidas ao Estado, quer ao Fisco, quer à Segurança Social, que as pequenas e médias empresas não conseguem liquidar. Portanto, a revisão do Código de Procedimento e Processo Tributário já se esperava, e já se esperava com alguma ansiedade, porque a sua rigidez tem dificultado a tarefa a quem pretende regularizar as suas dívidas, mas que dispõe de um período muito apertado para o fazer.
Outras evoluções legislativas, com certeza, ocorrerão ao longo deste ano de 2010 e das quais vos daremos nota imediata. De 2010 tem, em boa medida, a particularidade de ter a ver com um tema que é um tema ligado aos consumidores e aos bens essenciais, e nesse sentido entendo que há matéria que deveria ser sopesada e devidamente tratada do ponto de vista jurídico, que se prende muito em concreto com até as mais recentes circunstâncias críticas do fornecimento da eletricidade aos consumidores por parte da nossa fornecedora nacional, a EDP, e que entenderia que se deveria abordar mais concretamente no que concerne aos alegados casos fortuitos ou de força maior, digamos assim, versus os designados padrões de qualidade a que a empresa também está vinculada legalmente. Sim, sendo. Isto mais no setor da economia, o Governo aprovou uma medida que permite a constituição das sociedades vocacionadas especificamente para o microcrédito. O Governo pretende assim impulsionar a economia e promover o emprego para fazer face ao atual contexto socioeconómico. Ora, perguntam-me os senhores o que se entende por microcrédito. É basicamente financiamentos de valores reduzidos concedidos a pessoas com motivação e capacidade para desenvolver uma atividade económica, quer se encontrem numa situação de desemprego, quer que sejam pequenos empresários. Assim, qualquer um que demonstre idoneidade e vontade de abraçar um novo projeto deverá apresentar a sua candidatura. Uma conclusão rápida: é preciso procurar para que a economia não estanque nem tampouco regrida.